I favor an education which really does enhance understanding. That means mastering different disciplines. And once you've set this out as a goal, multiple intelligences can be enormously helpful. It can offer different ways of interesting students. It can offer different ways of providing analogies and metaphors. And most important, it can present different ways of thinking about an important topic. An expert is a person who can think about something in lots of ways. Experts have and use multiple intelligences. That's what we should be doing with children. Recognizing their intelligences, helping them find occupations and avocations which use those intelligences, but also enhancing their understanding by giving them many ways of thinking about something, ways which will utilize as many intelligences as they have. Para a gente começar falando sobre a teoria das inteligências múltiplas e as suas implicações educacionais, é bastante interessante que antes nós possamos fazer uma pequena viagem pela história desse conceito ao longo do tempo. Muitas pessoas se preocuparam com o estudo sobre inteligência. Alguns filósofos, como Platão e Sócrates, médicos, psicólogos, curiosos ao longo do tempo, vêm falando ou estudando esse tema. E a escola, claro, também sempre teve preocupação com isso. Mas a teoria da inteligência, ela não nasceu sempre como nós vamos ver já já da teoria das inteligências, com as ideias da teoria das inteligências múltiplas. As principais ideias, as principais teorias da inteligência ao longo do tempo, elas foram baseadas em três pressupostos, três pontos principais, né? O primeiro deles é que a ideia de inteligência é como alguma coisa hereditária, ou só hereditária. Você nasce inteligente ou você está fadado a ser pouco inteligente para o resto da sua vida. O segundo ponto, a classificação das pessoas. Quer dizer, sempre os estudos de inteligência procuraram por pessoas extremamente inteligentes, as mais inteligentes, as melhores, e para classificar separadas pouco inteligentes. E o terceiro ponto é a ideia de medir, de que inteligência você mede, né? Como se fosse alguma coisa que você pusesse numa balança, ou no pratinho, ou então dentro de 1 litro e dissesse, olha, está aqui quanto é que você tem de inteligência, né? Um dos primeiros, quando a teoria de inteligência, os estudos sobre inteligência passam da filosofia para um campo mais ligado à medicina e à psicologia, então as pessoas, essa ideia de medir, essa ideia de classificar ganha ainda muito mais força. Na verdade, em 1908, a partir de 1908, eles ganham muita força, porque o Binet foi procurado, né, o Alfred Binet, na França, era um dos estudiosos da época mais expoentes na questão de inteligência e da psicologia, de um modo geral, e ele foi procurado pelo governo francês para que ele fizesse uma bateria de testes, não para medir a inteligência das pessoas, mas para que as pessoas pudessem, para que os governantes e os professores da época pudessem submeter as crianças da escola francesa, e principalmente as crianças que estavam migrando para a França, naquela época, vindo das colônias, para que eles pudessem avaliar até que ponto as crianças precisariam de ajuda no seu trabalho, na escola, na sua aprendizagem. E o Binet, com a sua equipe, eles fizeram uma porção de testes para avaliar isto que era uma necessidade para o governo francês. Mas o que aconteceu foi que, embora o Binet tivesse avisado, olha, eu não acredito que esses testes sirvam para medir inteligência, embora todo esse cuidado, na hora que esses testes caíram,
na rede de informações dos psicólogos e psiquiatras e todo mundo que de alguma forma estava preocupado com o estudo de inteligência. A hora que eles chegaram às mãos desses pesquisadores, esses pesquisadores viram uma possibilidade muito grande de, pela primeira vez, ter um instrumento legítimo de medição de inteligência. Esses testes tinham como fundamento, ou foram aplicados com o fundamento de hereditariedade, que não se perdeu, mesmo nos estudos de Binet, ele não se perdia, porque o Binet era um homem da sua época, preocupado também com essas questões, e eles caíram nas mãos, principalmente, dos pesquisadores americanos. E aí todo o trabalho foi deturpado com a intenção de medir amplamente a inteligência das pessoas. Daí para frente foi, como o próprio Gardner vai dizer nos seus trabalhos, o encontro dos testes com uma sociedade testista, uma sociedade que só valoriza as coisas que são medidas em função de testes, e o encontro com uma sociedade com outro preconceito. O Gardner diz que a nossa sociedade ocidental ela é muito bestista, no bom sentido. Ele quer dizer que ela procura o the best, aquele que é o melhor, que pode ser o melhor a qualquer preço. Então essa era uma ideia. There's a view of intelligence which has been very dominant in our culture, in fact probably in many cultures throughout the world, and that's that people can be smart in only one way, and people who aren't smart in that way don't count. Now, anybody who works with a lot of students over a lot of years knows that can't be true. They know that students, or in fact children in their own family, are smart in different kinds of ways. Also, we know many of people who didn't do well in school who did fine once they got out of school. Entrepreneurs love my theory because often they didn't do well in school, but they knew they were understanding all sorts of things that the high-grade people didn't understand. And we all know many people who were tremendously successful in school, and as soon as they walked out into the street or into a company or tried to get married, they failed because they had no intelligence about other aspects of life. Os testes de QI muito cedo começaram a ser questionados. O Vygotsky, nos seus primeiros trabalhos, já falava sobre a ideia de que os testes não serviam para muita coisa, que inteligência não podia ser avaliada através de testes. E o Piaget, se nós olharmos o trabalho dele, é uma pessoa que não fala em testes, ele fala em desenvolvimento de inteligência. Mas há bem pouco tempo, se nós pensarmos em tempo histórico, nós vamos ter uma mudança nessa testagem, uma mudança nessa ideia, né? Há pessoas que tentaram mostrar que na inteligência tinha mais do que a unicidade de algumas habilidades ou de poucas coisas que se pudesse fazer. Mas os testes de verdade nunca foram questionados. Ao contrário, quando o Guilford, que foi um pesquisador que também trabalhou com inteligência e procurou mostrar que dentro da inteligência havia muitas habilidades, quando ele fez os trabalhos, o que na verdade aconteceu foi que as pessoas acharam daí a medida para criar o que eles chamam de fator G, que é um fator geral de inteligência. Aquele fator, todo mundo deveria ter, no mínimo aquele fator, para ser considerado inteligente. Acima daquilo, superdotados, abaixo daquilo, as pessoas pouco inteligentes. E isso é uma coisa que ainda aparece em muitos estudos e aparece ainda muito fortemente nas nossas escolas. Finalmente, para a gente estar falando, encerrando um pouco esse breve histórico e depois entrando mesmo na questão das inteligências múltiplas, é preciso dizer que essa teoria, essa ideia de pensar a inteligência como algo que se mede, algo extremamente apenas hereditário, ou então algo que classifica as pessoas em muito inteligentes ou pouco inteligentes, ele se baseia no princípio de que a inteligência é uma coisa única e que todo mundo deveria ter aquele mínimo para ser igual, que as pessoas um dia, nós poderemos ter pessoas que sejam todas iguais ou parecidas em termos de inteligência. E, na verdade, tanto os testes quanto essas teorias mais antigas sobre inteligência, elas se baseiam no fato de que as pessoas têm apenas dois tipos de inteligência, fundamentalmente. A inteligência linguística, que nós poderíamos chamar assim, que é a inteligência para lidar com as palavras, e a inteligência lógico-matemática. Isso tem um fundo nos trabalhos do René Descartes. O próprio Gardner diz que nossa sociedade ela é muito ocidentalista, ela pensa que o único jeito
de pensar, o único jeito de ser inteligente tem relação apenas com o Ocidente, com o pensar do Ocidente, que é um pensar extremamente dirigido para a ideia da razão, né, da racionalidade, do penso, logo existo. E tudo que é racional, tudo que pode ser expresso pela razão, já dizia Descartes, está baseado na linguagem, na língua materna e na forma de se expressar do pensar lógico-matemático. Quando os estudos começam a mostrar que há mais na inteligência do que respostas curtas para perguntas curtas, que há outras habilidades que o ser humano possui, que são manifestações de inteligência, e quando as pessoas começam a mostrar e descobrir que há no cérebro muito mais coisas do que a gente imagina, do que explica a nossa van filosofia, é que as pessoas começam a direcionar os seus estudos de inteligência para uma outra área. E a teoria das inteligências múltiplas nasce com essas novas pesquisas, essas novas preocupações. Então, essas novas pesquisas sobre inteligência, elas têm acontecido porque o mundo tem mudado, há novas exigências em termos sociais, em termos profissionais, em termos de vida mesmo, para as pessoas que estão vivendo nesse mundo, especialmente essas que nós estamos educando agora, que vão abrir o próximo século, o próximo milênio. E há também pesquisas sobre o cérebro, que tem marcado muitas coisas a respeito da inteligência, e há a questão da inteligência artificial. O Gardner mostra que as pesquisas sobre inteligência artificial, aquela pesquisa que vai estudar a inteligência da máquina, elas foram muito determinantes no trabalho sobre essas novas teorias de inteligência. A inteligência artificial, porque quando as pessoas começaram a descobrir quando é que uma máquina era inteligente, elas perceberam que essa máquina era mais inteligente quanto mais problemas ela pudesse resolver, quanto mais associações ela conseguisse fazer. E aí, novas ideias sobre inteligência foram sendo desenvolvidas para os estudos da ciência cognitiva, que visa basicamente o estudo do desenvolvimento da inteligência no homem. A outra questão que eu falei anteriormente, que era a questão de um novo cidadão, de um novo homem, uma pessoa capaz de viver no próximo século, a grande marca disso, dizem os pesquisadores, é que hoje você busca uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais por inteiro, uma pessoa não tão ansiosa, não tão com capacidades muito determinadas, muito específicas. Então, uma pessoa que, basicamente, seja muito criativa, que seja capaz de tomar decisões. Sabe aquela história, assim, do sujeito que diz assim, olha, aquela árvore está caindo, ele denuncia, um dia a árvore cai, ele diz, não falei que ela estava caindo, e não tomou nenhuma decisão. Essas pessoas, elas não têm muito lugar mais na nossa sociedade, porque nós precisamos de uma sociedade mais ética, com pessoas mais equilibradas não só na sua razão, mas especialmente equilibradas no que diz respeito à razão e à emoção. Hoje os pesquisadores já sabem, eles mesmos costumam dizer que a razão é uma emoção da qual você já tomou consciência. Então, essa busca por essa pessoa mais inteira, mais feliz, mais preocupada com as questões da sociedade, do trabalho com o outro, mais capaz de ser alguém que entenda as coisas do mundo, vem marcando muito uma nova visão de inteligência. Para esta pessoa, ou para formar esta pessoa, já não basta mais, ou não basta nada medir. O que me diz um teste a respeito de quanto uma pessoa é criativa, do grau de competência dela para trabalhar em grupo? Os testes não medem isso, e as teorias de inteligência sabem que precisam, ou os teóricos sabem que precisam, um novo olhar para a inteligência. E, finalmente, nesse trabalho, nesses estudos, a questão do cérebro é muito importante. As pesquisas sobre o cérebro marcam muito como é que as pessoas hoje pensam a inteligência, principalmente quando se sabe, e hoje vocês sabem, eu sei, que o cérebro é um mundo a ser descoberto, mas tudo que já se descobriu sobre o cérebro marca sua grande capacidade de adaptação, né? A combinação que os neurônios fazem para reter memória, para desenvolver projetos, a capacidade que um cérebro tem de, se lesado de uma certa forma, se adaptar
para exercer aquelas funções da região lesada numa outra região. Então, esses 3 pontos, a inteligência artificial, o desenvolvimento dos estudos sobre o cérebro e a necessidade de um novo cidadão, marcam uma outra teoria ou marcam uma nova visão sobre inteligência. Essa é uma teoria poderosa, uma teoria cujos trabalhos vão sendo desenvolvidos a partir da pesquisa, principalmente do professor Howard Gardner, que é um pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O professor Gardner é um pesquisador da área de ciência cognitiva, é um pesquisador da psicologia, ele é um psicólogo e é um grande neurologista. E as ideias do professor Gardner não foram desenvolvidas só por ele, ele tem toda uma equipe que trabalha com ele desde meados da década de 70. O primeiro livro sobre teoria das inteligências múltiplas nos Estados Unidos foi publicado em 1983. Só 11 anos depois é que ele chegou no Brasil, em 1994, traduzido para o português. No Brasil, essa teoria, nos meios acadêmicos, nas universidades, começou a ganhar força por volta do início da década de 90 e só por meados da década de 90 que ela começa a ser utilizada na escola. Ela é bem recente em termos de teoria científica como um todo e especialmente recente nas suas implicações educacionais. Essa teoria, ela tem como base, como fundamento a pluralidade da mente, a ideia de que as pessoas têm muitas inteligências e não apenas 2 inteligências. O outro fundamento dessa teoria é que a inteligência não se mede. Você não mede a inteligência. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Eu vou tentar contextualizar para vocês as ideias centrais da teoria das inteligências múltiplas, para depois nós, então, falarmos das suas implicações educacionais, que são as coisas que, para nós da escola, interessam muito. Então, fazendo um breve histórico dessa teoria, a ideia dela é a seguinte. O professor Gardner já há muito tempo trabalhava nas suas pesquisas na área de inteligência. E ele começou a trabalhar com grupos de pessoas que eram portadoras de síndromes, portadoras de lesões cerebrais graves. E começou a perceber o seguinte, o sujeito era lá autista, tinha uma alta incapacidade de comunicação com o mundo, mas possuía uma determinada habilidade de lidar com números, de pensar logicamente. Havia lá um outro que, ao contrário, não conseguia entender nada do pensar lógico, mas que era extremamente hábil em lidar com pessoas. Perceber o humor do outro, em perceber o que o outro estava pensando, os sentimentos. Daí tinha lá um outro sujeito que, pensando do ponto de vista da linguagem, era alguém que quase não se comunicava, mas era um músico extremamente talentoso. E aí essa equipe, que já era uma equipe que questionava a testagem da inteligência, começa a perceber o seguinte, há na inteligência outras coisas que nós não estamos enxergando e hipotetiza o surgimento de múltiplas inteligências. A princípio, a equipe elaborou a sua teoria com 7 inteligências e hoje pesquisadores em outras partes do mundo e também a própria equipe de Harvard têm incluído algumas outras possibilidades de inteligência. Basicamente, as primeiras inteligências são 7. Nós vamos poder falar que a inteligência linguística é uma das inteligências. A equipe de Harvard diz, olha, é impossível achar que a linguagem não manifesta algum tipo de inteligência, então a inteligência linguística é aquela inteligência fortemente presente nos poetas, nos grandes escritores, nos oradores. São aquelas pessoas que conseguem criar e representar e resolver problemas através da linguagem. Porque uma coisa que nós precisamos deixar claro é que para essa equipe de Harvard, a grande característica da inteligência é ser criadora. E a seguir, a grande característica da inteligência é a capacidade de resolver problemas, de criar coisas que sejam socialmente úteis. Então, essa equipe vai buscar mostrar talentos, competências que nós temos que permitam resolver problemas de diferentes formas, ser criador de diferentes formas. Então, a inteligência linguística é uma dessas inteligências. A outra inteligência é a inteligência lógico-matemática. E eu não estou falando de importância, porque a própria teoria
não assume, não admite que nenhuma inteligência seja mais importante do que a outra. Para os teóricos da inteligência múltipla, todas são igualmente importantes. Mas o Gardner começa com essas duas porque são as duas que a sociedade valida, conhece. Então ele diz, olha, tem mesmo uma parte da nossa inteligência que é responsável pelo pensar lógico, por seguir encadeamentos de ideias, por você lidar com números de forma criativa. Então, quem é que tem essa inteligência muito fortemente presente? Os cientistas, os advogados, enfim, as pessoas, os matemáticos. Mas o Gardner diz, olha, vamos olhar para as pessoas que há outra inteligência, há outras inteligências. E ele coloca mais 5 inicialmente. Uma delas é a inteligência corporal sinestésica. Para a gente entender um pouco essa inteligência, é preciso pensar num exemplo. Eu gosto, para o país que nós temos, que é um país muito ligado em futebol, eu gosto de falar dos nossos grandes futebolistas aí, dos nossos grandes jogadores, né? Se eu pensar, por exemplo, no Ronaldinho, quando ele pega a bola para fazer uma jogada, dá para achar que o Ronaldinho pensa assim, olha, vou parar, vou pegar a bola, vou jogar... Vou dar 2 chutes para a direita, 3 para a esquerda, driblar 4, chegar na frente do gol, escolher o canto e chutar. Alguém já viu um jogador descrever uma jogada que quando a gente vê, a gente acha genial, talentosa, brilhante? Eu mesma já vi o Pelé falando de algumas jogadas geniais que ele fez e sempre me pareceu que a jogada era muito mais genial do que a explicação que ele conseguia dar. Por quê? Porque a inteligência corporal sinestésica não se expressa por palavras, não se expressa logicamente. Ela é como se eu tivesse, naquele momento da ação corporal, o cérebro inteiro distribuído ao longo do corpo ou de alguma parte do corpo que vai criar, que vai resolver problemas, que vai tomar decisões. É meio que acontece com o Ronaldinho. Ele vai tomando as decisões e ele não consegue explicar. Não dá para falar que é inconsciente, porque se tirar o cérebro, Ronaldinho não faz jogada nenhuma, né? Mas é uma inteligência, essa inteligência corporal sinestésica, a grande marca dela é essa. É o corpo que age, liderado pelo cérebro, para a criação, para a tomada de decisões. Quem é que tem essa inteligência muito fortemente desenvolvida? Provavelmente um dos seus alunos que não para quieto na cadeira o tempo todo. Mas, normalmente, os mímicos, os atores, os jogadores de futebol, os atletas de um modo geral. Uma inteligência irmã da inteligência corporal sinestésica, porque elas têm a mesma fonte, diz o Gardner, no sentido de que essas duas inteligências, a corporal sinestésica e a espacial, elas têm uma responsabilidade pelo desenvolvimento de uma certa espacialidade da inteligência. Então, a inteligência espacial é irmã da inteligência corporal sinestésica e essa inteligência espacial é aquela inteligência que me permite criar com o espaço, perceber o espaço, as transformações que esse espaço sofre. Uma pessoa como Oscar Niemeyer, por exemplo, que projetou Brasília, né, numa época junto lá com Lúcio Costa, que não tinha nada lá, conseguiu prever que 50 anos depois, se você quiser construir uma coisinha lá em Brasília, dentro do plano piloto, você tem que seguir umas certas regras, é um gênio da inteligência espacial. Mas não é só ele, né? Todas as pessoas que de uma certa forma lidam bem com mapas, todas as pessoas que de uma certa forma lidam bem com as questões de espaço, como pilotos de Fórmula 1, por exemplo, são pessoas com inteligência espacial muito desenvolvida. Uma outra característica da inteligência humana, diz o Gardner, é a capacidade de você lidar com as pessoas, de você perceber o outro, de você convencer o outro. Sabe o vendedor que quer te vender uma coisa, ele quer te vender um cabide, você não precisa disso de jeito nenhum, mas o sujeito começa a perceber como você é e daqui a pouco você comprou uma dúzia, né? Então a ideia da inteligência interpessoal, dessa inteligência que me permite trabalhar com pessoas, perceber pessoas, é exatamente essa. Né? É aquela capacidade da inteligência de você perceber o outro, perceber os humores dele e usar isto para coisas boas ou para coisas não muito boas. Por exemplo, professores têm uma inteligência interpessoal muito desenvolvida, ou pelo menos deveriam ter. Nós devemos ficar felizes, porque pelo menos uma das inteligências todos nós com certeza temos, todos nós que lidamos com a educação. Mas, brincadeiras à parte, a ideia da inteligência interpessoal é a sua força de persuasão e de percepção do outro. Quem tem essa inteligência muito desenvolvida, além dos professores? Políticos, profissionais de marketing, enfim. Uma inteligência irmã da inteligência interpessoal
é a inteligência intrapessoal. Sabe aqueles dias que você tem um problema danado, que você levantou mal, eu costumo brincar, né? Chutou o cachorro, bateu a porta. Talvez seja um problema com a sua inteligência intrapessoal que naquele dia não está funcionando muito bem. Porque se ela tivesse acionada, você respiraria fundo e pararia e diria, olha, espera, isso tem uma solução, porque a grande característica da inteligência intrapessoal é o controle, é o próprio controle das emoções, é o autoconhecimento, é o quanto eu sei de mim e quanto eu controlo as minhas emoções. Então, quem tem essa inteligência intrapessoal muito desenvolvida, na opinião dos teóricos da inteligência múltipla, são os grandes líderes, que muitas vezes conseguem superar obstáculos imensos, não perder a calma, não enlouquecer e liderar um povo. Como, por exemplo, o Nelson Mandela. O Nelson Mandela é uma pessoa que tem inteligência intrapessoal altissimamente desenvolvida, é um gênio. Por quê? Porque ele é uma pessoa que sofreu todo tipo de tortura física, todo tipo de tortura mental e foi capaz de manter o equilíbrio, não se suicidou, não cometeu nenhuma loucura e junto com seu povo, porque ele não fez nada sozinho, conseguiu levar a transição do regime da África do Sul. Há uma outra inteligência que é, dentro disso que nós estamos falando, seria a sétima inteligência inicialmente proposta pelo Gardner, que o Gardner diz que é a inteligência que as pessoas menos aceitam que seja uma inteligência, que é a inteligência musical. Para a gente entender a inteligência musical, nós podemos pensar, por exemplo, na Elis Regina, que era uma pessoa que conseguia segurar uma multidão e passar uma emoção e criar através da voz, através da música. Ou então podemos pensar no Chico. Ninguém vai negar que o Chico foi um grande opositor do regime militar, ou pelo menos fez parte de uma geração que se opôs. Mas o Chico, para se opor ao regime militar, ele não sequestrou embaixador, ele não pegou em armas, ele não foi do MR8. O que fez o Chico? Escreveu músicas. Então, ele criou o seu protesto, ele resolveu o problema que tinha para ele, o projeto dele de protestar, porque uma outra característica da inteligência humana é ser capaz de criar projetos através da música. Então, o Gardner diz que nós, todos que temos, ou todos os seres humanos que possuem essas inteligências, têm na inteligência musical a seguinte característica: sensibilidade para sons, para ritmos. Ele diz, olha, às vezes a gente nega que essa inteligência possa ser, que a inteligência musical possa ser uma inteligência. Mas pensa na criança pequena. Ela está lá no colo da mãe, ela muitas vezes nem fala e daqui a pouco você põe uma música, ela começa a balançar. E muitas vezes no ritmo. Ele disse ter feito estudos com pessoas surdas, e isso para nós é conhecido, que não ouviam nada, mas que punham a mão na caixa de som e percebiam o ritmo e a tonalidade através da vibração que o som emitia. E nós podemos ver os grandes compositores aí na sua manifestação máxima de inteligência musical. E também podemos lembrar daquelas comunidades primitivas, que é difícil você achar uma comunidade primitiva que tem uma linguagem escrita, por exemplo, mas é quase impossível você achar uma dessas comunidades que não tenha música. Então, essas são, inicialmente, as 7 inteligências propostas pelo Gardner. O Gardner diz que esse número não é cabalístico, não é mítico, 7 não é um número fechado, tanto é que, recentemente, ele mesmo propôs a inclusão de uma outra inteligência, que é a inteligência naturalista. Capacidade de você perceber a natureza, as transformações, se sensibilizar para as questões, enfim, do ambiente. Jacques Cousteau e os ambientalistas, de modo geral, seriam expoentes dessa inteligência. Aqui no Brasil, um pesquisador de nome Nilson José Machado, que foi meu orientador nos trabalhos de mestrado, juntamente comigo, nós acabamos criando a possibilidade de uma outra inteligência, que é a inteligência pictórica. Uma inteligência que tem como característica a expressão, a criação, a expressão de emoções, a resolução de problemas através das artes gráficas. Então, os grandes pintores, como Picasso, como Tarsila Amaral, seriam pessoas portadoras dessa inteligência com muita força. Para fazer essa inclusão, nós não dissemos, um dia eu achei que essa inteligência podia entrar. Não foi isso. O professor Gardner
num dos livros dele, que é o Estruturas da Mente, já publicado em português pela Artes Médicas, ele aponta 8 critérios para, se você quiser incluir uma inteligência, você olhar para lá e ver se a sua candidata segue aqueles critérios. Então, o professor Nilson e eu olhamos, estudamos isso detidamente e concluímos que esta seria uma outra inteligência, né? Eu já falei de alguns pontos centrais dessa teoria, mas ela tem mais 2 ou 3 que eu gostaria de mencionar. Um que eu já falei foi que não há uma inteligência mais importante que a outra. O outro que é muito importante a gente dizer é que a teoria considera que todo mundo, por si só, tem condições, a menos de alguma anomalia congênita, alguma coisa que atrapalhe, mas tem condições de se desenvolver em todas as inteligências. E se você não tiver em todas, porque você é portador, por exemplo, de síndrome de Down, que lesa em parte o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática, é bom que nós olhemos e aprendamos a olhar, porque há pelo menos uma ou algumas que nós todos temos condições de desenvolver. Um outro ponto importante é que as inteligências são independentes. O fato de você ter uma inteligência corporal sinestésica muito desenvolvida não significa que você vai ser muito bom na musical. Então, isso marca uma ruptura em relação à ideia anterior, porque o Gardner diz o seguinte: todo mundo tem condições de se desenvolver na inteligência musical. Só que se você viver numa sociedade que não mobiliza isso, ela poderá ficar adormecida para sempre. Então, a grande marca é o seguinte: há um fator hereditário na inteligência, mas não é só. Todo o desenvolvimento da inteligência será muito mais fortemente marcado pela sua inclusão na sociedade. Então, a escola, a vida em família, todas as coisas da sociedade têm uma função importante aí. Mas, embora haja essa independência, as inteligências trabalham juntas. Dificilmente você vai fazer uma atividade onde uma inteligência só vai estar sendo mobilizada. Existem rotas que se criam, caminhos e ligações que se criam entre elas. E, finalmente, a grande diferença é o seguinte: não se mede a inteligência. Inteligência, se alguém bater na sua porta dizendo, olha, compra uns testes de inteligência múltipla, não compre, porque isso não existe. O professor Gardner contou uma história muito interessante quando ele esteve aqui no Brasil, que ele foi procurado por um grande instituto lá dos Estados Unidos, disse, olha, se com 2 inteligências nós já ganhávamos muito dinheiro, imagina quanto nós não vamos ganhar fazendo testes com 8 inteligências. Não se testa. A teoria põe por princípio a não testagem, né? O que ela vê são pessoas diferentes, com inteligências diferentes, com capacidades diferentes, que precisam ser buscadas e desenvolvidas por inteiro. Primeira grande ruptura: os alunos são diferentes. A igualdade não é a norma. O que é normal é que as pessoas sejam diferentes. Inteligência como impressão digital. Não há 2 que sejam iguais. Por isso, eles têm desenvolvimentos diferentes, aprendizagens diferentes e precisam ser considerados nas suas diferenças. Essa ruptura, ela marca a forma de nós olharmos o aluno. Ele não pode mais ser uma cabecinha sentada na nossa classe, com as informações entrando pelo ouvido e ser esquecido na sua afetividade, na sua corporeidade, nas suas necessidades. Ele precisa ser olhado por inteiro. E a gente precisa entender e marcar esse inteiro não como uma coisa que seja igualdade, o equilíbrio da balança. Quando nós vamos dizer que a teoria das inteligências múltiplas permite ou busca o desenvolvimento de uma pessoa por inteiro, não é que nós estamos pensando que todo mundo vai ser um gênio em todas as inteligências. Até porque o Gardner alerta para o seguinte: o que é falar de deficiência depois que a gente conhece uma teoria como a das inteligências múltiplas? O que é ser deficiente? Quer dizer, todos nós, localmente, temos as nossas deficiências. Nós, hoje, a nossa sociedade considera que deficiente é um sujeito que tem um problema físico, ou que não fala, ou que nasceu portador de síndrome de Down. Mas o Gardner fala o seguinte, por exemplo: e uma pessoa que é extremamente grosseira no trato com o outro, que é totalmente insegura em relação às suas emoções, ela também tem deficiências e nós precisamos olhar para isso. E algumas dessas coisas vão ser muito importantes para que nós possamos olhar o nosso aluno por inteiro, em todas as suas necessidades, em todas as suas diferenças, né?
Esses nossos alunos que são diferentes, eles têm formas de aprendizagem diferentes. Essa é a primeira grande pista da inteligência para a educação. Não adianta botar todo mundo sentado e achar que lendo, escrevendo e ouvindo vai aprender. Porque tem gente que vai aprender muito bem ouvindo o que você fala. Outras pessoas vão aprender muito escrevendo. Mas tem pessoas que só aprendem em movimento. Tem pessoas que aprendem pela música. Os canais de aprendizagem são tão múltiplos quanto as inteligências. Então, para uma pessoa que tem a inteligência corporal sinestésica aflorada, ficar 4 horas sentada numa sala de aula, ouvindo, é muito forte, muito difícil. E às vezes você pode achar que eu estou exagerando. Não, os meus alunos não ficam me ouvindo. Mas há pesquisas muito recentes que mostram que os nossos alunos passam 95% do tempo deles ouvindo o que nós falamos. E apenas 5% do tempo trabalhando e falando também. Então, essa forma de olhar o aluno é importante. Por quê? Porque ela vai fazer com que você inclua todo mundo. A partir do momento que você acredita que o que é normal é ser diferente, a partir do momento que você acredita que as formas de aprendizagem dos seus alunos são diferentes, você vai caminhar para uma situação de educação onde você se preocupe com a classe toda e com todos. Uma outra coisa é que ao estar mais atento para estas preocupações, o professor, a professora, o que acontece com eles? Eles vão buscar incluir o aluno. E aí eles vão buscar perceber o perfil de diferenças que há na sua classe. E podem fazer ações cada vez mais localizadas para atender o que é necessidade de todos e o que é específico de cada um, fazendo com que os talentos que os seus alunos já têm